Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de meditação, de introspecção. Quando deixamos Deus nos falar. Porque Deus sempre quer nos falar. Agora nós temos que abrir o nosso coração, temos que acreditar nele. Quem crer que Jesus é Deus, é Filho de Deus, faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quem crer será salvo na eternidade. Então, é importante fazer essa espiritualização diária para que não nos mundanizemos, não nos secularizemos totalmente. Liturgia de 19 de janeiro de 2020. 19 de janeiro de 2020 é o segundo domingo do tempo comum. Cor litúrgica é a verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 3 e do 5 ao 6. O Senhor me disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor: Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele aos olhos do Senhor. Esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 40, versículos 2º, 4a-b, 7º, 8a, 8b e o 10º. Refrão 8a ao 9a. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Repetamos: eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu meu clamor. Santo novo ele pôs, canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas
de vossa justiça anunciei, numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios, vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Todos! Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A palavra se fez carne, entre nós ela acampou. Todo aquele que acolheu, de Deus Filho se tornou. De Deus Filho se tornou. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Capítulo 1, versículos 14 e 12. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Eis o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Esta foi a imagem adotada por João para identificar
Jesus Cristo, diante dos olhos dos discípulos do batizador. Um cordeiro, isto é, uma vítima como aquelas que eram sacrificadas no templo a cada Páscoa. Segundo os historiadores, nada menos que 250 mil. Olha só, 250 mil. 250 mil, gente. É muita coisa, não é? Então vamos repetir isso para gravar em nossa mente. Segundo os historiadores, nada menos que 250 mil cordeiros chegavam a ser imolados em uma só festa em Jerusalém. É um número enorme. Em clima de nova aliança, o novo cordeiro vem substituir em definitivo todos os antigos sacrifícios. Com seu próprio sangue, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 12, Jesus nos propicia a redenção eterna. Na última ceia, ele apresentou a taça com o vinho, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Lucas 22, capítulo 20. O biblista Louis Boyer comenta: a imagem do cordeiro aplicada a Jesus é uma das particularidades dos escritos joaninos. Nós a encontramos não somente no Evangelho, mas também no Apocalipse, capítulo 5. Aliás, ela é susceptível de várias significações complementares, mas distintas, ligadas a duas imagens proféticas do Antigo Testamento: o Cordeiro Pascal imolado, conforme Êxodo 13, ou o Cordeiro que sofre o suplício, Isaías 53. A ideia da primeira imagem, que é a de uma oferenda total que vai até a morte consumada, de uma oblação que aceita a imolação necessária neste mundo para ser perfeita, acha-se colocada no primeiro plano do Apocalipse. É nesse sentido que a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 28, recorda a Páscoa e que São Paulo, o apóstolo, se manifesta mais explicitamente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O texto de Isaías, ao contrário, se refere ao cordeiro ainda vivo, mas sofredor, e sofrendo aquilo que outros deveriam sofrer legitimamente. Ali a ideia é a de substituição. Pode-se dizer que o cordeiro de Isaías carrega os pecados do mundo, enquanto o cordeiro pascal tira o pecado do mundo. Somente o cristianismo deveria operar a junção entre essas duas ideias, relacionando ambas a Jesus Cristo. O texto de São João, pelo verbo grego que ele emprega, por um processo frequente no quarto evangelho, indica que o termo é susceptível dos dois significados e que não devemos separar, carregar e tirar. A ideia de um Messias imolado, fazendo de seu sangue a remissão de nossos pecados, era motivo de escândalo para os judeus no início da evangelização. Já os primeiros poetas da igreja associaram Jesus à imagem do pelicano, que bica o próprio peito até sangrar para dar alimento aos filhotes. Orai sem cessar. Seu sangue será precioso aos olhos deles. Salmo 72, versículo 14. Bom, né? Muito bom esse texto reflexivo. Porque às vezes a gente ouve a leitura, mas não compreende perfeitamente. Por isso é importante termos a reflexão. Agora temos mais um texto. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com
Padre Evaldo a sua bênção. Ele escreve sobre o santo do dia. 19 de janeiro de 2020. Vamos ver o santo do dia, então. Hoje é o dia 19 de janeiro, é o dia de São Mário. São Mário. São Mário, rogai por nós. A memória de São Mário está ligada ao martírio do século III. Junto com ele está a memória de outros mártires. Marta, sua esposa, Audífax e Ábaco, supostamente seus filhos, e o padre Valentim. Os 5 testemunhos foram narrados cerca de um século depois dos fatos, o que dificulta separar fatos de tradições orais. A tradição conta que Mário e sua família vieram da Pérsia para Roma venerar os túmulos de Pedro e Paulo. Nos arredores da cidade, acabaram ajudando o padre Valentim a enterrar os corpos de 260 mártires, que jaziam decapitados e abandonados ao lado de uma estrada. Eles foram flagrados no cemitério e presos. Gente, olha só essa passagem. Por isso que eu falo, o exemplo dos santos deve ser imitado por todos nós. Nos arredores da cidade, eles acabaram ajudando o padre Valentim a enterrar 260 mártires, mártires do cristianismo, mortos por crerem em Cristo. Esses corpos jaziam decapitados, sem cabeça e abandonados nas margens de uma estrada. Pois é, e como eles foram ajudar o padre, todos foram flagrados no cemitério e presos. E morreram, pois não renegaram a fé e se recusaram a prestar culto ao imperador. Os homens foram decapitados na Via Cornélia. E Marta, mesmo informando que ainda não havia recebido o batismo, também morreu afogada num poço fora dos muros de Roma. Reflexão. Ainda que fruto de tradição antiquíssima, a história de Mário é exemplo de uma vida familiar íntegra e unida. Assumir a fé em Cristo e testemunhar em família esta fé garantiu-lhe a glória dos altares. Que nossas famílias sejam celeiros de fé e que ensinemos aos filhos e netos o amor ao Pai do céu. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo e que vives pelos séculos junto ao Pai, aumenta nossa fé, robustece nossa esperança e dá-nos beber da fonte de teu amor, para que não declinem nossas forças enquanto peregrinamos até a Jerusalém Celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Mário, rogai por nós. Eu gravei para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. De minha parte, podem divulgar este vídeo livremente, porque foi Jesus quem falou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. E agora a expressão hebraica. Shalom Adonai, a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, todo-poderoso, ele proverá, acredite. E São Paulo apóstolo disse Maranatá, que significa Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo Jesus, que nós aguardamos um dia, quando ele nos levará para a vida eterna, o paraíso eterno, numa situação em que só haverá alegria, felicidade plena. Nós seremos transfigurados, glorificados, nossos corpos serão glorificados. Viveremos como anjos,
junto aos anjos santos, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Maranatá, vem, Senhor, disse São Paulo, que disse também: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na segunda vinda de Jesus. Mas você tem que querer. Você, para ser agraciado com o paraíso, tem que querer admitir o seu pecado, arrepender-se, pedir perdão e reconhecer Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, como pertencente à Santíssima Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo que nos ilumina. Shalom, a paz!